Vamos iniciar mais um Evangelho e Arte com agradecimento a Deus, Pai amado e amoroso, a Jesus, nosso Mestre amado, e a todos os benfeitores que nos acompanham sempre nessa tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus. Quando nós propusermos falar de Evangelho e Arte, o objetivo maior é sempre levar um pouquinho de arte, que é importante também dentro da divulgação da doutrina espírita e do cristianismo, para que todos nós possamos também prestigiar a arte dentro desse nosso momento do Evangelho de Jesus. O tema de hoje é o seguinte: tristeza existe? A tristeza realmente é um sentimento normal da natureza humana, de cada um de nós. Todos nós tivemos, teremos ou estamos enfrentando um momento de tristeza em nossas vidas. Isso é completamente normal. A gente pode até exemplificar como a tristeza como sendo uma nuvem sombria que passa sobre nós. Mas nós não podemos confundir tristeza com depressão. São dois itens totalmente diferentes. A tristeza é um momento só, em que a gente fica choroso, fica cabisbaixo. Já a depressão, a gente pode exemplificar como uma nuvem negra contínua em cima da gente. Então, a tristeza ela é da natureza humana. A depressão, ela às vezes exige um cuidado maior. Portanto, quando a tristeza se alongar muito em nossas vidas, nós precisamos sim procurarmos um especialista no assunto, um psicanalista, um psicoterapeuta, até mesmo um psiquiatra, porque essa doença, depressão, pode nos levar a problemas seríssimos. E, infelizmente, a sociedade convencionou que só procura um psiquiatra, um psicanalista, um psicoterapeuta, aqueles que são loucos. Na verdade, não tem nada a ver isso daí, porque são especialistas da área da saúde também. Então, a gente precisa ter claro que, muitas vezes, nós necessitamos da ajuda desses profissionais. Mas vamos falar da tristeza. A tristeza é um momento de choro, de reflexão, de um momento passageiro em nossas vidas, bem diferente da depressão, como já dissemos. Como a gente pode distinguir a tristeza? É ao contrário do momento de alegria. E a gente só sabe que existe alegria porque existe a tristeza. Vamos para a pergunta 932 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E os espíritos respondem o seguinte: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, preponderam. Veja bem, como que a gente sabe o que é mal, o que é bom? Porque existe o mal. Se não existisse o mal, nós não saberíamos o que é realmente bom. Da mesma forma, e usando até essa pergunta do Livro dos Espíritos como exemplo, a gente pode tirar de que existe alegria porque nós conhecemos a tristeza, que é o contrário da alegria. Então a tristeza ela faz parte mesmo do nosso cotidiano. Ela é importante até para que a gente possa reconhecer o momento de alegria das nossas vidas. Buscando um pouquinho de arte, nós vamos para o escritor Rubem Alves, que ele tem um conto chamado Decreto da Alegria. E diz o seguinte: era uma vez um rei de coração muito bondoso, mas de uma cabeça muito tola. O seu coração era bom,
porque o que ele mais desejava a todo o seu reino, mulheres, homens, crianças, idosos, que vivessem alegres. A sua cabeça tola imaginava que todos poderiam viver em alegria. Por isso, então, ele baixou um decreto. Nesse decreto tinham 2 artigos. O primeiro artigo dizia o seguinte: fica decretado que todas as pessoas do meu reino sejam alegres. E o artigo 2º dizia o seguinte: fica decretado que todas as tristezas são proibidas. Para que o decreto dê certo, qualquer decreto precisa de regulamentação. Então, o rei chamou seus súditos para então baixarem na sociedade tudo o que trazia tristeza. E lá foram os súditos para a sociedade. Aí começaram a ver a dificuldade de retirar a tristeza da sociedade, porque eles começaram a enfrentar alguns momentos bem difíceis, como poesias. Muitas vezes uma poesia traz uma nostalgia, um momento de choro, um momento de tristeza, de saudade. Músicas também traziam esse momento nostálgico de tristeza, as lembranças do passado, muitas vezes um passado em que a gente não agiu muito bem como deveria ter agido, as dores, os sofrimentos, as perdas dos entes queridos, natural que cause tristeza, os velórios, enfim, todos esses momentos sociais em que enfrentamos e que nos causam determinado tipo de tristeza, que nós já falamos que a tristeza ela é necessária desde que ela seja passageira, desde que ela seja um momento pequeno em nossas vidas. Quando essa tristeza se alonga, nós estamos falando já de uma patologia, de uma doença, e entre essa doença a gente vai chamar a depressão. Tá? E outras tantas aí que vêm da tristeza, mas vamos tratar aqui da depressão. Hoje em dia a gente pode falar do isolamento dos entes queridos, do distanciamento social, do uso de máscara, da espera da vacina, das pessoas que passam fome, as pessoas que estão abandonadas na rua, em condição de rua, os doentes nos leitos hospitalares, enfim, todas essas coisas que nos causam tristeza em nossa sociedade. É logicamente que o conto se estende, é um conto longo, mas não deu certo esse decreto, foi impraticável. Então, o rei decidiu revogar o decreto. Assim também como é impraticável no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós excluirmos a tristeza do nosso dia a dia. Principalmente agora, em que nós estamos vivendo até uma ansiedade da vacina. O que todos nós queremos é que, politicamente, isso não se ajustou muito bem. Em nosso país, pelo menos, alguns países já estão mais adiantados e outros até mais atrasados que a gente. Né? Mas a ansiedade, ela é geral, né? Para todos nós. A gente, sabendo que os profissionais da saúde já estão sendo vacinados, já é um conforto para nós. Mas causa uma tristeza, causa uma angústia. É natural que isso aconteça. Né? Só não pode ser persistente, conforme nós já dissemos. Vamos então agora a Jesus, o que ele nos fala através do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nos versículos 40 e 41. Diz o seguinte: mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. A carne é tão fraca que muitas vezes nós sofremos alguns tipos de tristezas que nós nem deveríamos, por conta dessa fraqueza mesmo social em que nós estamos inseridos. Né? A desilusão, as angústias, os remorsos, as mágoas, os ressentimentos e tantos outros sentimentos negativos acabam nos trazendo tristeza.
E isso nós poderíamos evitar em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Então nós deveríamos buscar mais alegria, mais momentos de felicidade, visando sempre aprender com a tristeza, deixar que ela passe por nós, que ela nos envolva, mas que não tome conta dos nossos pensamentos, porque o pensamento otimista, os pensamentos positivos, os bons sentimentos fazem com que a gente tenha momentos de alegria, mais do que de tristeza. E a tristeza ela não pode ser contínua. Ela tem que ser, como já dissemos, passageira, ela seja rápida. E aí Jesus recomenda: orai e vigiai. O orai e vigiai, vamos lá, a prece talvez hoje seja o grande remédio dentro da nossa sociedade. Aqueles que têm o hábito de orar todos os dias e de agradecer sempre por tudo quanto de bom estamos recebendo, têm o privilégio de ser feliz, de ser alegre. E o vigiai? Vigiai tem a ver com os nossos pensamentos. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Otimismo, alegria, felicidade, agradecimento, porque nós estamos vivendo bem, apesar de todas as dificuldades sociais apresentadas que nos causam esse incômodo da tristeza muitas vezes. Então, a recomendação de Jesus no orai e vigiai está sendo hoje para nós a palavra de ordem. O orar, a prece feita com carinho, com entusiasmo, com sinceridade, nos vai elevar a forma pensamento. E o otimismo, os bons sentimentos, vai ser o vigiai. Né? E aí nós vamos vencer qualquer tipo de obstáculos que venhamos a ter. Então, busquemos alegria, busquemos felicidade e deixemos a tristeza passar por nós rapidamente quando nós tivermos esse sentimento de tristeza, de angústia, e não jamais permitir que essa tristeza se torne uma doença, uma depressão ou algo até mais grave. Ok? Para encerrarmos, nós vamos declamar um poema que é de Violeta Parra. É uma tradução do Graças à la Vida, que fica então Graças à Vida. E diz o seguinte: graças à vida que me deu tanto, me deu 2 olhos que quando eu os abro, perfeitamente distingo o preto do branco, e no alto céu, fundo e estrelado, e nas multidões olhar do bem-amado. Graças à vida que me deu tanto, me deu ouvido que em todo o seu alcance grava noite e dia os grilos e os canários, martelos, turbinas, latidos, aguaceiros, e a voz terna do ser amado. Graças à vida que me deu tanto, me deu o ritmo dos pés cansados, com ele andei nas cidades e nos charcos, praias e desertos, montanhas e planícies, e na sua casa, sua rua e seu pátio. Graças à vida que me deu tanto, me tem dado o riso e tem me dado o pranto. Assim eu distingo a alegria da tristeza, os dois materiais que formam o meu canto, o canto de vocês, o canto de todos, que é o meu próprio canto. Em destaque aqui a gente coloca que ela dá graças à vida por ter dado o riso e o pranto, que assim ela pode distinguir a alegria da tristeza. E assim, com essas palavras, encerramos o nosso Evangelho, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e que os benfeitores continuem abençoando, guiando e orientando os nossos passos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.